Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu preciso começar com dois agradecimentos a dois patrocinadores. O maridão, que está patrocinando aqui o fundo, e a cunhada, que patrocinou a make de hoje. Desculpa a brincadeira, pessoal, mas é que a gente fala de coisas pesadas, né? Então acho que de vez em quando respirar um pouquinho e dar uma certa leveza, acho até bacana. Pra mim faz bem. Espero que pra vocês também, tá? Depois vocês me contam. Agora chega de palhaçada e vamos lá. Os professores hoje têm grande responsabilidade na sociedade. E essa responsabilidade cresce de acordo com o crescimento das crianças, dos alunos. Quando suas prioridades vão mudando, os seus cérebros vão evoluindo, mudanças biológicas que nós passamos e sabemos que não é nada fácil de enfrentar. E com a maioria dos pais tendo que trabalhar para o sustento da família, e as mulheres que a cada dia mais estão mais focadas nas suas carreiras, são os professores que acabam ensinando para os nossos filhos questões que há algum tempo atrás cabiam a nós ensinar, como integridade, caráter, sexualidade. Por isso que sempre que eu falo em casos assim, eu gosto de dar uma reforçada na importância da gente observar a conduta dos nossos filhos diante de determinadas situações. É claro que a grande maioria dos professores são pessoas de bem e bem intencionadas, mas eles são seres humanos que estão a falhas, assim como qualquer um de nós. E muitos professores provavelmente vão acabar ensinando para os nossos filhos coisas diferentes daquilo que a gente planejou para eles. Afinal de contas, eles acabam conversando muito mais na escola com professores do que em casa com a gente. E às vezes vai acontecer o quê? Questões bastante polêmicas, controversas, como religião, como política. Os professores vão ter esse poder de influenciar os nossos filhos de acordo com o pensamento deles. Então, ao mesmo tempo sendo mais curto, é bacana que a gente consiga arrumar um pedacinho de tempo para conversar com eles. E o mais importante, dar o exemplo, né? Ter uma conduta bacana, ter caráter, ter um posicionamento de acordo com relação à política. É uma coisa que, honestamente, eu não vejo muita solução a curto prazo, só que cabe a nós, devagarinho, tentar melhorar isso. E a gente vai conseguir isso com os nossos filhos, com os nossos netos. Olá, família, tudo bem? Hoje temos um caso difícil, que pode até dar uma fritada nos nossos neurônios quando a gente para pensar no futuro das nossas crianças. Existem alguns ditados que são bobos, mas existem alguns que fazem muito sentido, e eu posso falar com propriedade que filho criado, trabalho dobrado. Não que eles deem trabalho, mas conforme eles vão, amadurecendo, precisando trabalhar e coisas desse tipo, a gente vai sofrendo as coisas que a vida impõe para eles, junto com eles. Mas bora rodar a vinheta e a gente já conversa melhor sobre isso. Na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, cidade que, apesar de interiorana, é bastante grande, inclusive tem faculdades. Ela conta com cerca de 145 mil habitantes. Um imigrante português, o senhor Laurindo Pires Marques, de 68 anos, apelidado carinhosamente pelos moradores, ele era muito conhecido na cidade como português. É encontrado sem vida. O seu carro, uma picape preta,
picape dessas menores foi encontrado abandonado. A pessoa que percebeu que estava abandonado, num canavial que fica no loteamento Ouro Verde, aciona a polícia chega até lá e, além de encontrar o carro abandonado, encontra o senhor Laurindo deitado ao lado, já sem vida. Ele tinha sinais claros de estrangulamento, algumas marcas no corpo e marcas nos pulsos que sugeriam que ele tinha sido amarrado. Como o senhor Laurindo era muito conhecido na cidade, além de corretor de imóveis, que acaba abrangendo a cidade toda, ele também fazia assim alguns emprestimozinhos. E por causa disso, não demorou muito e ele já foi identificado. O que faz com que chegue a hora que a gente ouve muitos investigadores falando que é a pior parte do trabalho deles, que é o de comunicar a família. A sua esposa, Antônia Helena Sanducci, de 61 anos, era mais conhecida como Preta. Assim que recebeu a notícia, ela não demonstrou qualquer tipo de emoção, nem mesmo surpresa. E esse tipo de atitude, claro, que já acende nos policiais aquela luzinha de alerta de que pode haver algo de errado ali. Mesmo assim, a situação precisa ser bastante investigada, com calma, com cuidado, porque existem sim pessoas que, diante dessas notícias, elas acabam entrando em choque. E não é raro demais também casos de pessoas que caem no riso por causa do nervosismo. Só que, na grande maioria dos casos, essa frieza já leva os investigadores para uma linha de investigação. A gente vê essas coisas, essas peculiaridades, né, de cada ser humano, de acordo com cada situação, e aí a gente vê, vocês vão entender mais ainda o porquê que eu falo que eu sou fascinada pela mente humana, porque a psique do ser humano é algo realmente misterioso. A Antônia, ela fala para os policiais que ela já esperava por aquilo. Ela conta que no dia que ele desapareceu, eu procurei, gente, procurei, só encontrei a data de quando ele foi encontrado. Não encontrei a data e nem falaram a quantidade de dias que ele ficou desaparecido. Mas ela fala que quando ele desapareceu, ele enviou uma mensagem para ela. Abre aspas. Preta, me perdoe por tudo o que eu fiz para você. Hoje eu vejo o quanto você é importante para mim. Tinha mais algumas coisinhas falando a respeito, né, do trabalho dele, que existiam pessoas que deviam para ela ir atrás, mas assim, tudo meio superficial. Então, o mais marcante era isso. Ela conta para a polícia que eles estavam em processo de divórcio por causa da infidelidade do seu Laurindo. O policial fala para ela que, pelo que eles analisaram ali na cena, nada indicava que havia o seu Laurindo atentado contra si mesmo. E como toda pessoa desprovida de qualquer empatia, ela dá a volta por cima. Afinal de contas, isso fazia parte do plano. E ela fala, se não foi isso, só pode ter sido duas coisas. Ou relacionado à amante, ou relacionado aos trabalhos extracurriculares dele. A agiotagem, né? E ela foi bastante convincente. Então a polícia começa a seguir as linhas de investigação a partir desses dois pontos que ela citou. Tendo a polícia feito a investigação baseada nessas informações e não conseguido chegar a lugar algum, as investigações voltam para Antônia. Fatos como esse
não são comuns nessa cidade lá em Botucatu. Inclusive eu vi o delegado falando que lá acontece bastante de... eu não sei nem direito como chamar, não é gangue, não é facção, mas assim, entre pessoas que fazem venda, né, de entorpecentes, de produtos ilícitos, e entre eles acabar acontecendo esse tipo de coisa. Mas algo assim, passional, tão cruel, é muito, muito raro. E como o seu Laurindo era bastante conhecido, não demora muito. A cidade inteira fica sabendo do que está acontecendo. E é graças a isso que a polícia recebe uma ligação anônima, que é o que vai ajudar a polícia a começar a desvendar todo esse mistério. Nessa ligação, não foi dito se homem ou mulher. A pessoa fala praticamente tudo o que aconteceu. Na hora que eu li isso, eu imaginei o seguinte, que uma das pessoas que participaram pode ter sentido remorso, culpa e feito essa ligação para poder esclarecer aquilo e tirar o peso da consciência. Se ela se identificasse, podia acabar caindo nas costas dela, porque as outras pessoas poderiam querer se vingar. Foi dito o seguinte, que a Antônia, junto com a sua irmã, Silvana Landucci de Oliveira, e um rapaz de 19 anos chamado Leandro, já conhecido pela polícia, né, por causa de outros delitos, teriam sido os principais responsáveis pela perda da vida do Sr. Laurindo. Com isso, eles passam a ser o foco da investigação. Primeiro, o Leandro é levado para interrogatório, que, para surpresa dos policiais, não é nada difícil de obter uma confissão dele. Foi feita a pergunta e ele já despejou tudo. Existem pessoas que cometem delitos, mas mais assim relacionados a patrimônio, que nunca atentariam, né, contra a vida de uma pessoa. E elas se veem às vezes tentadas a isso por causa de um dos maiores motivos do mundo, dinheiro, e depois acabam se arrependendo, que parece ser o caso do Leandro. E ele não só confessou, como ele contou todos que estavam envolvidos e todos os menores e horríveis detalhes. Além dos 3 adultos, afinal de contas, 19 anos, apesar de ser jovem, não ter muita experiência de vida, mesmo estando na malandragem, na verdade eu acho que principalmente por isso, né? Eles estão na vida da malandragem, eles se acham os espertões, mas eles não sabem de nada. O Leandro conta que tinha mais 4 menores envolvidos, de idade entre 14 e 16 anos. Tendo sido esses menores recrutados por Silvana, que era professora dessas crianças. Nesse mundo, nesse meio, existem barbaridades, atrocidades, mas algo desse tipo eu nunca tinha visto. E eu realmente fiquei chocada. A gente acha que já viu de tudo, aí vem um absurdo desses, né? A professora recrutando crianças para cometer atrocidades. Ela lecionava em uma escola bastante conhecida na cidade. Eu creio que por ser uma cidade bastante populosa, também exista, né, periferias e tal. E era uma escola conhecida por já ter praticamente todos os alunos algum envolvimento com a marginalidade. E ela sabia muito bem disso e conhecia muito bem cada um dos seus alunos. Então, uma tremenda covardia, né? Uma mulher
usar as fraquezas de uma criança, porque 16 anos ainda é criança, para que fizessem um serviço sujo por ela, pela irmã. Já conto certinho. Aqui cabe um adendo, pessoal, que eu já falei em outros vídeos, mas acontece que eu sei que, graças a Deus, tá chegando bastante gente nova e eu vou dar a minha opinião sobre um projeto de lei que tá lá sendo estudado para ser aprovado, que é a redução da idade de maioridade penal. Eu não sou a favor de haver uma redução da idade. No caso, a lei é para 16 anos. Eu acho o seguinte: cometeu uma infração gravíssima, como aqueles cometeram, não interessa se você tem 18 ou se você tem 10, você vai ter que pagar. Tem um caso aqui no canal que é uma das coisas mais horrendas que eu já tinha visto na minha vida. Quando eu comecei o canal, era um dos primeiros casos que eu gostaria de ter abordado, porém estava acontecendo umas coisas que precisavam ser ditas naquele momento. E eu deixo aqui na tela final para vocês darem uma olhada em... Eu falei no último vídeo, né, e algumas pessoas podem ter ficado meio chocadas, que eu acho que os animais são os seres mais puros do mundo, porque existem crianças que vão crescer e se tornar pecinhas nada boas. E vocês vão entender o porquê. Não é frieza minha. Eu amo criança. Quem me conhece sabe. Inclusive, né, na minha fase de estar com a saúde boa, eu tocava o terror junto com a criançada. Eu brincava mesmo, parece que eu voltava para a infância. A minha mãe ainda falava, né? Você não teve infância? Aí eu falava, tive, gostei bastante. Por isso que eu não quero sair dela. Então, a minha opinião em relação à redução da idade para a maioridade penal é essa, gente. Não deve existir. Cometeu crime? Vai pagar. Então, Silvana, conhecendo bem os seus alunos, ela sabia muito bem quem ela ia chamar, porque já tinha uma predisposição maior para fazer o trabalho que a irmã pediu, que a alegação foi essa. A Silvana fala para esses meninos que tem um cara, eu não sei se eu posso usar o termo que ela falou aqui no vídeo, mas assim, é um cara, usuário de substâncias ilícitas, que havia invadido a casa da sua irmã, além de roubado, agredido ela, e a irmã queria que alguém desse uma lição nesse cara. Claro, né, essa criançada já se julgava muito espertalhona. Em troca de dinheiro, gente, em troca de R$2.000 para dividir em 5. É o ápice da falta de amor próprio que a gente vê em muitos lares, porque são, né, normalmente os lares, a família, que criam pessoas assim. Esses adolescentes, quando a Silvana contou sobre o que se tratava, eles acharam que sozinhos eles não iam dar conta e eles chamam o Leandro para ajudar, porque lá na escola ele era o bambambam. As crianças não conseguiam entender que um cara de 19 anos já devia, tá muito longe da escola e estar numa faculdade ou pelo menos trabalhando em algo que ele gostasse. Mas, como a gente já falou, eles se julgam espertos, mas não são. Então, eles tinham uma admiração muito grande pelo Leandro. E ele aceita ajudar. Afinal de contas, né, ia rolar uma graninha, e ele, sendo, né, usuário de ilícitos,
Para ele, qualquer dinheirinho já valia a pena. A Silvana providencia o encontro da Antônia, sua irmã, com esses 5 jovens, para que a irmã falasse para eles o que ela esperava. E nessa reunião, ela fala que, na verdade, quem precisa de uma lição é o seu marido, porque ele tá traindo ela, ele agride ela, ele quer largar dela e deixar ela sem nada, passando necessidade. Depois de anos de casamento, onde ela se dedicou para ele. Então, quer dizer, ela faz perfeitamente o papel da vítima. Todas as testemunhas, é claro que ninguém sabe de fato o que acontece dentro de 4 paredes. Porém, casamento de tanto tempo assim, não tinha a menor possibilidade dele sair disso e deixar ela completamente sem nada, passando necessidade. Mas, como ele estava traindo, ela se sentia no direito de ter absolutamente tudo. Tá errada? Tá errada sim. Traição não é certo? Não, não é certo. Dói. Vixe, deve dilacerar. Mas privar uma outra pessoa da vida, privar os filhos da presença do pai, é algo muito mais grave. Não amenizando os adúlteros de plantão, tá? Então, aí ela chora e ela consegue convencer aqueles 5 bobalhões de que realmente o marido dela precisa de uma lição. Então eles se encontram umas 3, 4 vezes para acertar os detalhes, para repassar tudo. Na cabeça dela ela já tinha tudo planejado, mas ela queria ter certeza de que a molecada ia entender. Não sei o número exato de vezes que eles se encontraram, mas assim que a Antônia percebeu que eles já estavam preparados, que eles já sabiam direitinho o que eles tinham que fazer, ela marca com eles, vai buscar eles numa pracinha perto da escola e volta para casa. Deixa o portão aberto, entra e ela combina com eles um sinal que é de, acho que apagar a luz 3 vezes se ele estiver lá. E o seu Laurindo estava em casa, na sala, assistindo TV. Ela dá esse sinal e os 5 entram. É óbvio que na hora que o seu Laurindo viu aquela invasão, ele ficou assustado. E nesse pequeno instante em que ele ficou assustado, já conseguiram imobilizar ele, amarrar ele, e ela pede para que eles passem uma corda, dê uma volta no pescoço dele, que fique um adolescente de um lado e um adolescente do outro segurando essa corda. E ela fala que quando ela der a ordem, que é para eles puxarem. E quando ela der a ordem, é para eles pararem. 2 deles parece que não quiseram participar quando perceberam o que de fato ia acontecer ali. Então eles foram para outro cômodo. Por mais ou menos 1 hora, ela fez muita maldade com ele. Ela jogou na cara dele a traição, bateu nele, pedia, né, para os 2 puxarem a ponta da corda. Ele chorou, ele chegou a fazer necessidade no sofá, tamanho pavor e, sei lá, dor, sofrimento que estava sentindo. E depois desse tempo, que ela falou um monte de coisa que humilhou, ele implorava pela vida. Isso foi contado pelos 5, igual. Tudo que aconteceu ali, eles falaram igual. Eu imagino que os 2 que foram para outro cômodo ou ouviam, ou de vez em quando iam dar até uma espiada. Depois, né, desse tempo de mais ou menos 1 hora, o seu Laurindo
não suporta mais e falece. Eles contam que o seu Laurindo chegou a falar para ela que ela podia levar um documento que ele assinava e ele passava tudo para ela, mas que, pelo amor de Deus, que ela não deixasse ele morrer. Os jovens são, né, levados também para serem ouvidos e eles contam no depoimento deles, claro que de acordo com o ponto de vista de cada um, e a respeito daquilo que aconteceu, tudo que eles falam se encaixa. Tá? E eu falei dessa forma, porque como eu disse, né, no vídeo da Ana Sofia, que as duas filhas da Daguia deram os depoimentos idênticos. Não, o deles se encaixavam, não eram idênticos, porque cada um tinha uma percepção daquilo que estava acontecendo, daquilo que tinha acontecido. A Antônia também é chamada, obviamente, para depor, afinal de contas, ela era a cabeça daquilo tudo. E ela nega veementemente. O investigador, que eu falei que eu ouvi contando sobre o caso, algumas coisas sobre o caso, ele fala que foi extremamente difícil tirar uma confissão dela. Mas diz que até o fim ela bateu o pé que não foi ela que, né, eliminou o seu Laurindo, que foram as crianças, e que nunca foi a intenção dela fazer com que isso acontecesse. Ela só queria dar uma lição nele, porque ela estava muito magoada, muito sentida com a traição, com a infidelidade. Depois que o seu Laurindo, né, veio a óbito, ela manda os jovens colocarem ele na caçamba da picape dele e ela vai na frente com o carro dela para levar até esse local. Por que ela escolheu esse local? Por causa de uma árvore. Ela queria que... é difícil falar os meninos, porque tinha, parece que uma menina no meio, mas enfim... que eles forjassem uma autoeliminação. Mas acontece que o seu Laurindo era grande, forte, né, corpulento, e eles não conseguiram, não aguentaram com o peso dele. Ela fica frustrada, claro, mas ela fala, então deixa aí mesmo. Inclusive a corda foi encontrada na caçamba do carro dele. Então, não são só os jovens, né, que se julgam muito espertos, que na verdade não tem esperteza nenhuma, ela também. Ela achou que ela tinha bolado o plano do crime perfeito e quebrou a cara. Bonito, e que bom. Ah, e aquela mensagem que supostamente o seu Laurindo tinha enviado para ela, foi ela quem enviou. Lá no local, né, no canavial, na árvore, ela mandou a mensagem do celular dele para ela e colocou o celular dele no bolso dele. Assim que ela confessa que queria dar uma lição nele, os policiais não são idiotas, eles já fazem o pedido e o juiz autoriza e expede um mandado de prisão preventiva para os três. A Silvana já tinha conseguido arrumar um advogado para defender ela, alegando que não sabia do real plano da irmã. Isso, né, a gente nunca vai ficar sabendo se a irmã falou de fato o que queria ou não. Ela consegue aguardar o julgamento em liberdade. No dia 9 de março de 2018, após um julgamento de cerca de 20 horas, não tinha muito, né, o que se rebater nesse julgamento. Então, 20 horas para julgar 3 réus não é tanto tempo assim. Mas depois dessas quase 20 horas, as sentenças começam a ser lidas. E é imputado, né, de acordo com a gravidade, com o nível de gravidade do que cada um fez, uma quantidade de tempo de reclusão. A Antônia pegou 23 anos em regime fechado por
A Silvana, 2 anos, em regime semiaberto, é aquele que a pessoa fica durante o dia na rua, trabalha e vai dormir na penitenciária. E o Leandro pega 14 anos em regime fechado. Os menores foram encaminhados para a Fundação Casa e iam ficar lá até os 18 anos recebendo medidas socioeducativas. Eu não sei como é que tá essa parte hoje em dia, mas quando eu era criança, eu lembro de ver bastante rebelião, o que na época era chamado de FEBEM. Vocês se lembram, né, disso? Aparentemente, realmente as coisas mudaram e essas crianças passaram a ter avaliações psicológicas, avaliações psiquiátricas, um acompanhamento com a família também, porque há necessidade de tentar reintegrar. Eu, pelo menos, sou a favor de uma segunda chance, dependendo do caso, até uma terceira chance, porque eu sei que tem muita gente que sofre, muita criança que sofre abuso na família e tal, e quando cresce viram pessoas maravilhosas, de bem, querem ser o oposto do que as suas famílias foram para elas. E existem as crianças que, né, eu não sei se pode ter a ver, de repente, aí com o grau do QI, e elas, ao invés de quererem fazer ao contrário das besteiras que a família fazia, elas acabam seguindo pelo mesmo caminho. Então, se realmente há, né, essa medida socioeducativa que é não só para a pessoa, para a criança que cometeu aquele delito, para a família também, é bastante bacana, porque serve também como um estudo para quem sabe futuramente prevenir coisas desse tipo. Voltando para o negócio da idade penal. Quanto mais eles diminuírem a idade penal, é que eu acabei não explicando para vocês o porquê eu não sou a favor. Os criminosos que recrutam esses jovens vão recrutar jovens cada vez mais novos. Então não adianta mudar a idade penal. Fez besteira? Paga. Aí eu quero ver quem vai ser o menor de idade que vai querer entrar para a vida do crime. Claro, um ou outro vai, mas eu tenho certeza de que bem menos do que é o que acontece hoje. Então, gente, como eu disse no início, né, realmente é de fritar os neurônios. Eu sei muito bem o que é trabalhar um dia inteiro, chegar em casa cansada, ter que cuidar dos filhos. De repente, os filhos também tiveram os probleminhas dele lá na creche ou na escolinha, tão nervosos. Crianças muitas vezes sentem sono e ao invés de dormir, eles ficam insuportáveis. E a cabeça já tá tão cheia que fica meio complicado de você fazer o que eu disse no início, né, gente? Que é, né, dar um acompanhamento, observa, dá uma atenção. Eu sei que não é fácil, mas acontece que a gente pôs uma vidinha no mundo. A partir do momento em que a gente colocou essa vida no mundo, e que essa vida é totalmente dependente da gente, tudo o que acontecer com ela é responsabilidade nossa. Claro, depois de adolescente, depois que começa a crescer, alguns, por alguns motivos biológicos, enfim, não tem como saber, ficam meio rebeldes, não dá para falar que tudo foi a criação. Eu acredito assim, não deve existir nenhum aparelho que meça isso, mas vamos dizer que cerca de 40% é caráter, 30% é a família
E os outros 30% são as influências do mundo, como pessoas que eles vão admirar. E dentre essas pessoas estão os professores. Quem é que não se lembra de ter batido um papo com o professor, ou de algo que o professor falou que não era relacionado àquilo na matéria, e que aquilo pode ter feito alguma mudança na forma como você pensava e via o mundo, né? Então, por mais difícil que seja, gente, vamos tentar dar aí um suportezinho, né, para os nossos filhos, para quando eles forem adultos, para quando eles tiverem essa responsabilidade, que eles possam cuidar desse nosso mundo de uma maneira melhor do que a que nós cuidamos, que os nossos avós cuidaram, porque assim, sim, existe uma chance das coisas melhorarem. Obrigada, pessoal, obrigada, família, mais uma vez aqui comigo. Eu não sei quando eu vou conseguir subir, mas hoje é terça-feira. Creio que eu vou subir mais rapidinho, né? Porque agora eu não preciso de filtro de fundo. Então eu desejo a todos vocês, minhas queridas, meus queridos, que têm me dado força, que têm se inscrito. Olha lá, eu de novo esqueci, né? É que assim, eu realmente não vejo isso como mais importante, porque eu amo fazer isso, eu tô amando fazer isso. Mas é importante, sim. Então, quem não for inscrito, se inscreve. Quem for, dá aquele confere para ver se ainda tá. Like, comenta aqui, compartilha, para que o canal possa crescer. Porque eu garanto para vocês, gente, que boas intenções eu tenho. E eu quero melhorar cada vez mais. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por ficarem comigo. E beijos no coração.